Como falamos na postagem anterior, a gente quer continuar e falando sobre agora o quarto fundamento que consolida a vitória de Jesus, mas ele transfere para a sua igreja. O versículo 9, do capítulo 2 de Colossenses, ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo estava ensinando a noiva do Cordeiro a buscar a plenitude do Senhor. Ou seja, o que é a plenitude? É o complemento, é uma vida plena. Então, ninguém precisa dar mais nada para a igreja, a não ser o próprio Jesus. Quem preenche a vida da igreja é Jesus. Todo mundo pode ajudar, mas a igreja, ela se completa em Jesus. Não existe outra fonte maior de complemento da vida senão Jesus. Todas as pessoas são importantes, mas o nosso complemento, a nossa consolidação, a nossa plenitude é o próprio noivo, é o próprio Jesus Cristo. Aí, o versículo 10 de Colossenses 2, ele fala, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Uma das coisas importantes que a igreja precisa aprender para se vencer a serpente não é simplesmente o jejum, a oração, o louvor, a adoração. Isso tudo faz parte do, podemos assim chamar, do pacote espiritual. Mas nada disso tem valor se Jesus não for o cabeça desta noiva. A noiva precisa, desde já, aprender a se subjugar, se submeter ao cabeça que é Jesus. Lembra de Eva? Eva pecou diante da serpente porque ela não se submeteu, não estava ligada, foi fazer a coisa sozinha. E Jesus Cristo vem como cabeça, resgatando essa história, e a igreja agora precisa se submeter. Em tudo que ela faz, ela deve estar ligada ao seu noivo, ela deve pedir orientação ao seu noivo, e não andar sozinha para que não aconteça novamente o que aconteceu no Éden. E nesse caso, não quer dizer que se acontecer, todos vão perder. Não, quem perde é quem anda sozinho. Quem não vai ser arrebatado é quem anda sozinho. Mas todos aqueles que são noiva do Cordeiro, que se submetem ao cabeça chamado Jesus Cristo, este sim vencerá Satanás e terá por direito o arrebatamento da igreja, que nada mais é do que o grande casamento da noiva com o noivo, que futuramente serão marido e mulher, esposa do Cordeiro e esposo da noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também fala no versículo 11 do capítulo 2 de Colossenses, o seguinte texto, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. É um assunto que precisa de mais tempo, se possível for, a gente lá na frente pode comentar um pouquinho sobre isso, mas o que é a circuncisão? A circuncisão era um ato que Deus exigiu do povo de Israel no Velho Testamento, de aliança. E essa aliança era uma aliança de preservação da semente. É uma aliança exigida por Deus para que houvesse a preservação da saúde do povo de Israel e também da preservação da semente. E o que é que o Senhor está falando conosco espiritualmente? Que aliança é essa que se reflete espiritualmente, não na carne, mas no espírito, na alma, na vida espiritual? Fala da santificação. A santificação é uma circuncisão, é uma aliança que nós fazemos no mundo, que nos diferenciamos do mundo. O único povo que pratica a circuncisão de todas as nações é o judeu. Os hebreus, eles se diferenciavam das nações porque era a única nação que tinha como prática essa aliança, a circuncisão, que era o corte do prepúcio, do órgão masculino, onde não apenas era uma exigência formal, mas também era como se fosse espiritual, mas uma prevenção da saúde do povo, porque a própria circuncisão é confirmada que ele evita o povo de Israel, não tem índice
de câncer de útero, de câncer dos órgãos genitais femininos, por causa desta aliança que Deus fez, que reflete espiritual, mas era uma preservação da saúde do povo. Então, a circuncisão espiritual, o Senhor está nos tirando do mundo, nos reservando do mundo, nos santificando do mundo, circuncidando, cortando nossa ligação da prática do mundo, para que a gente pudesse ter ou possa ter uma preservação da nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, no qual também está circuncidado, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, a circuncisão de Cristo. Então, a circuncisão de Cristo é a santificação. Dói, é constrangedor, é doloroso, cria uma separação, mas foi a forma que o Senhor Jesus achou de nos preservar para tomarmos posse da herança eterna, circuncidados espiritualmente em Cristo. A gente continua ainda falando sobre essas bases, esses fundamentos que o Senhor Jesus usou o apóstolo Paulo para orientar a igreja. Na próxima postagem, a gente continua falando deste assunto. Tchau.